frequentemente as puxa para a contenção e a espera. O investidor que não faz nada quando nada de inteligente pode ser feito geralmente supera aquele que deve constantemente provar o quão esperto é. O mesmo princípio se aplica fora dos investimentos, em todas as áreas da vida. A evitação silenciosa da loucura produz uma vida que parece quase entediante por fora, mas funciona extraordinariamente bem por dentro. Se você não se lembrar de mais nada, lembre-se disso. O mundo não é justo, mas é razoavelmente previsível na forma como pune o comportamento tolo. Fique no jogo tempo suficiente, evite os erros óbvios e o tempo fará a maior parte do trabalho pesado por você. É assim que funciona. Agora deixa eu te contar sobre as 6 coisas que você nunca deve revelar a ninguém. E quando digo nunca, quero dizer exatamente isso, porque cada uma dessas revelações transfere poder de você para outra pessoa. E uma vez que esse poder é transferido, você não consegue mais recuperá-lo. A primeira coisa que você nunca deve revelar, sua posição financeira real. Nunca conte quanto dinheiro você tem. Nunca revele quanto você ganha. Nunca compartilhe os detalhes da sua riqueza ou da sua falta dela. A informação financeira é a alavancagem pura. Uma vez entregue, não pode ser recuperada. Uma das ideias mais mal compreendidas na vida moderna é a crença de que a abertura financeira é sempre virtuosa. As pessoas confundem honestidade com indiscrição. Elas assumem que compartilhar informações sobre dinheiro constrói confiança, quando na realidade isso frequentemente transfere a alavancagem de formas que elas não entendem. A informação muda os incentivos no momento exato em que sai do seu controle. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Uma vez que alguém sabe da sua posição financeira real, das suas intenções ou das suas vulnerabilidades financeiras, essa pessoa pode começar a se comportar de forma completamente diferente em relação a você. Não necessariamente por malícia, mas porque o comportamento humano se ajusta automaticamente a novas informações. Isso não é um julgamento moral, é uma observação fria da realidade. Vi inúmeras pessoas se prejudicarem por revelar demais, cedo demais, sobre sua situação financeira. Uma pessoa compartilha o sucesso financeiro com amigos e família e de repente se torna um alvo de comparação, expectativa ou ressentimento. Outra revela dificuldades financeiras para a audiência errada e silenciosamente perde credibilidade e oportunidades. A divulgação de dinheiro convida à comparação, e a comparação produz disfunção de forma absolutamente confiável. Assisti essa dinâmica se desenrolar por décadas em famílias, negócios e amizades e quase nunca termina bem. O dinheiro não é apenas um meio de troca, é um sinal de status. Uma vez que você divulga o que você ganha, o que você possui ou o que você não tem, você dá aos outros um convite, frequentemente inconsciente, para se medirem contra você. Essa medição raramente produz admiração, mais frequentemente produz inveja, ressentimento, constrangimento ou expectativa mal colocada. A inveja é uma emoção peculiar. Ela não requer injustiça para existir, ela apenas requer contraste. 2 pessoas podem estar indo muito bem, e ainda assim a que está indo um pouco menos bem se sente diminuída. Esse sentimento não melhora relacionamentos, cooperação ou julgamento. Ele os corrói silenciosamente como ferrugem. Vi famílias inteiras se fraturarem após divulgações financeiras casuais. Um irmão se torna o bem-sucedido, outro se torna o que está lutando, e a partir desse ponto em diante, cada interação é distorcida por essa informação. O conselho vira condescendência, os pedidos viram obrigações, o silêncio vira suspeita. Nada disso foi intencional, mas tudo era perfeitamente previsível. Então guarde essa informação como se sua vida dependesse dela, porque em muitos sentidos depende. A segunda coisa que você nunca deve revelar, seus planos futuros antes de estarem consolidados.
Nunca conte o que você vai fazer antes de fazer. Nunca revele suas intenções antes de ter poder para executá-las. Há uma ideia bem intencionada de que a honestidade requer a divulgação antecipada das suas intenções. Na prática, essa crença frequentemente produz resultados que são tanto desnecessários quanto prejudiciais. E aqui está algo fascinante que a ciência descobriu sobre isso. Quando você fala sobre um objetivo antes de realizá-lo, algo interessante acontece no seu cérebro. Você experimenta uma pequena recompensa dopaminérgica, uma sensação de validação e prazer. É como se seu cérebro sentisse que o trabalho já está feito, reduzindo drasticamente sua necessidade de realmente agir. Deixa eu te explicar melhor. A dopamina é um neurotransmissor envolvido no sistema de recompensa e motivação do cérebro. E embora a explicação popular simplifique demais, dizendo que você gasta toda a sua dopamina ao falar sobre seus objetivos, a verdade é mais complexa e mais interessante. O que realmente acontece são 3 coisas psicológicas poderosas. Primeira, validação social. Ao compartilhar seus planos, você recebe elogios, apoio e validação dos outros. Seu cérebro interpreta essa resposta social como um progresso real, fazendo você se sentir mais próximo da conclusão do objetivo do que realmente está. É uma ilusão perigosa. Segunda, perda de pressão interna. Expressar suas intenções publicamente alivia a pressão interna para agir, pois você já assinou o contrato social de que faria algo. O compromisso público cria uma falsa sensação de conclusão. Terceira, foco no resultado versus processo. Falar sobre o objetivo frequentemente foca no resultado final, como vou perder 10 quilos ou vou ganhar 100 mil esse ano, o que é muito menos eficaz do que focar no processo necessário para alcançá-lo, como vou caminhar 30 minutos todos os dias ou vou fazer 10 vendas por semana. Essa é a razão científica pela qual guardar seus planos em silêncio é mais eficaz. Mas tem mais. O timing importa imensamente além dessas questões psicológicas. E revelar planos futuros antes que eles sejam acionáveis é uma forma comum pela qual as pessoas entregam alavancagem sem perceber. A alavancagem é simplesmente a capacidade de influenciar resultados a seu favor. Ela existe em negociações, carreiras e decisões pessoais. Uma vez que os outros sabem sua direção pretendida, eles ajustam seu comportamento de acordo. Raramente esse ajuste melhora sua posição. Vi funcionários anunciarem planos de sair do emprego com meses de antecedência, acreditando honestamente que estão sendo atenciosos e éticos. O que geralmente segue é sutil, mas profundamente prejudicial. As oportunidades começam a secar. As responsabilidades mudam de forma quase imperceptível. A confiança se desgasta gradualmente. Não porque o empregador seja vingativo, mas porque os incentivos mudaram completamente. A pessoa não é mais vista como um investimento de longo prazo. O mesmo padrão aparece em negócios. Quando uma parte revela urgência ou dependência futura cedo demais, os termos pioram dramaticamente. O controle do timing é perdido. O que poderia ter sido opcional se torna necessário e a necessidade é sempre uma posição de negociação fraca. Isso não é um argumento para o engano, é um argumento para a sequência correta. Você não deve ao mundo acesso aos seus pensamentos provisórios. Os planos evoluem, as condições mudam, a sabedoria permite espaço para ajuste sem precisar explicar cada mudança. Pense privadamente. Planeje cuidadosamente, haja decisivamente. Fale apenas quando a ação não depender mais de permissão ou aprovação de ninguém. A vida recompensa aqueles que gerenciam transições de forma limpa e silenciosa. A terceira coisa que você nunca deve revelar: suas vulnerabilidades pessoais para pessoas não qualificadas. Nem todos merecem acesso às suas fraquezas ou à sua verdade mais profunda.
Um erro que observei repetidamente é revelar lutas pessoais ou incertezas para pessoas que não estão nem equipadas, nem incentivadas a lidar com elas de forma responsável. Compartilhar livremente demais sobre suas vulnerabilidades o expõe ao julgamento, ao comportamento alterado ou a oportunidades perdidas. A sabedoria está na discrição seletiva. Confie apenas em profissionais treinados ou consultores de extrema confiança, cujo dever e competência garantem que suas vulnerabilidades sejam tratadas com o cuidado que merecem. Quando você revela uma fraqueza pessoal, uma insegurança profunda ou um medo íntimo para a pessoa errada, você está essencialmente entregando munição. A maioria das pessoas não vai usar essa munição conscientemente, mas os incentivos trabalham de formas sutis e inconscientes. Proteger sua vida interior preserva a liberdade e as opções de longo prazo. Não confunda autenticidade com exposição desprotegida. São coisas completamente diferentes. A quarta coisa que você nunca deve revelar: seus ressentimentos e queixas. O ressentimento falado em voz alta se compõe mais rápido do que jamais se resolve. O ressentimento parece justificado quando mantido em privado, como se fosse uma queixa legítima que precisa ser expressa. Mas uma vez expresso publicamente, ele se multiplica de formas imprevisíveis. As palavras viajam, as interpretações distorcem, os motivos são questionados. Nunca vi ressentimento compartilhado casualmente e resolvido de forma limpa. Mais frequentemente, ele danifica reputações permanentemente e fecha portas muito depois de a queixa original ser completamente esquecida por todos. O silêncio em tais casos não é repressão emocional, é estratégia inteligente. A disciplina emocional preserva a vantagem de longo prazo num mundo onde o discurso descuidado carrega custos duradouros e muitas vezes invisíveis até ser tarde demais. Se você tem um ressentimento legítimo, resolva-o diretamente com a pessoa envolvida ou processe-o com um profissional qualificado. Mas nunca o espalhe casualmente em conversas sociais. Isso só piora tudo. A quinta coisa que você nunca deve revelar: detalhes de segurança pessoal. Pequenos lapsos de segurança se compõem em danos irreversíveis ao longo do tempo. A vida moderna funciona em sistemas que amplificam tanto a diligência quanto o erro de formas exponenciais. Uma única divulgação descuidada, como compartilhar uma senha, um código de acesso ou detalhes de segurança sensíveis, pode se transformar em perdas muito maiores do que qualquer um consegue antecipar. Vi pessoas extremamente capazes destruírem anos de esforço meticuloso através de pequenos erros de segurança compostos ao longo do tempo. Disciplina, estrutura e redundância não são opcionais nesta área. Trate o acesso à sua vida digital, financeira e legal com a mesma seriedade absoluta que você trata o próprio capital. Porque os erros aqui são permanentes e frequentemente catastróficos. Não existe desfazer quando se trata de segurança comprometida. A sexta coisa que você nunca deve revelar: informações que criam incentivos desalinhados. Os incentivos, não as intenções, governam como as pessoas usam o que você conta a elas. Uma das lições mais confiáveis que aprendi ao longo de uma vida inteira é que você pode prever o comportamento humano muito melhor estudando os incentivos do que ouvindo as intenções declaradas. As pessoas não são tão complicadas quanto imaginam ser. Mude a estrutura de incentivos e o comportamento muda, frequentemente de forma imediata e frequentemente sem pensamento consciente ou decisão deliberada. A maior parte da decepção profunda na vida vem de assumir ingenuamente que os outros vão agir por bondade, lealdade ou justiça, quando os incentivos apontam claramente para outro lugar. Isso não é porque as pessoas são fundamentalmente más, é porque os incentivos silenciosamente superam as boas intenções ao longo do tempo.
Qualquer pessoa que ignore essa realidade básica está se voluntariando para ser surpreendida de formas extremamente desagradáveis. Vi isso repetidamente em negócios, arranjos familiares e amizades de longa data. Uma pessoa compartilha detalhes estratégicos com um parente esperando discrição e boa vontade. Mais tarde, esse mesmo parente se comporta de forma completamente diferente quando a situação muda, não por crueldade deliberada, mas porque o conhecimento alterou as expectativas e os incentivos. O incentivo mudou. O relacionamento segue o incentivo. Antes de compartilhar qualquer informação importante, faça uma pergunta simples. Que vantagem a outra pessoa ganha ao saber disso? E mais importante, o que acontece se as circunstâncias mudarem? Se a resposta te deixar desconfortável, a sabedoria sugere contenção total. Não compartilhe. Proteja essa informação como você protegeria seu próprio capital. Agora, entenda o princípio maior por trás dessas 6 coisas. A privacidade preserva a opcionalidade e a vantagem de longo prazo. A opcionalidade é um dos ativos mais subvalorizados na vida. Ela te dá a capacidade de esperar, de escolher e de responder, em vez de simplesmente reagir. Uma vez perdida, a opcionalidade é extremamente difícil de recuperar. A privacidade é uma das ferramentas primárias para preservá-la. Quando você revela demais sobre seus planos, finanças ou intenções, você estreita suas escolhas futuras de formas que você nem percebe imediatamente. Outras pessoas começam a agir assumindo que seu caminho está fixo e imutável. Elas ajustam seu comportamento de acordo. Portas se fecham silenciosamente, frequentemente sem explicação, e você fica se perguntando o que mudou quando, na verdade, você mesmo criou a mudança. Vi isso repetidamente nos negócios ao longo de décadas. A pessoa que mantém os planos privados até a execução retém o controle completo. Aquela que fala cedo demais convida interferência, resistência ou julgamento prematuro. Isso não é porque os outros são hostis ou mal intencionados, mas porque a incerteza deixa as pessoas naturalmente defensivas. Sua privacidade reduz o incentivo delas de agirem contra você. Há também um benefício psicológico enorme. Quando você não declara publicamente suas intenções, você é completamente livre para mudar de ideia. Você pode revisar planos com base em novas informações sem constrangimento ou pressão social para permanecer consistente com o que disse antes. A flexibilidade é uma forma subestimada de inteligência e a privacidade a protege como um escudo. A cultura moderna encoraja a divulgação constante e a exposição total. As pessoas são recompensadas socialmente por anunciar objetivos, opiniões e detalhes pessoais em redes sociais. Infelizmente, a vida real não recompensa a visibilidade da mesma forma que as redes sociais fazem. A vida recompensa resultados, durabilidade e bom timing. A privacidade suporta essas 3 coisas de formas que a exposição nunca consegue. Nos investimentos, as melhores decisões frequentemente envolvem esperar pacientemente enquanto não se faz absolutamente nada. O mesmo é verdade na vida. Se você preserva a opcionalidade, o tempo se torna um aliado poderoso. Se você a entrega casualmente, o tempo se torna uma restrição dolorosa. Num mundo que supervaloriza a expressão constante e a visibilidade, a preservação silenciosa das opções é uma vantagem decisiva e rara. Aqueles que entendem isso profundamente tendem a parecer pouco notáveis no curto prazo e extraordinariamente eficazes no longo prazo. Se há um único fio conectando todas as ideias que discutimos, é este. A vida é governada pela interação de comportamento, incentivos, tempo e os efeitos compostos de pequenas decisões repetidas.
Cada escolha que você faz, cada pedaço de informação que você compartilha e cada oportunidade que você persegue ou deixa de preservar opera dentro desse sistema. O pensamento racional, a paciência e a observação disciplinada da natureza humana permitem que uma pessoa evite os erros mais caros. Entender profundamente os incentivos te ajuda a antecipar como os outros vão agir, uma vez que possuem conhecimento sobre você. E a discrição preserva a opcionalidade preciosa, permitindo que as decisões sejam adiadas estrategicamente até que as circunstâncias sejam favoráveis. O tempo amplifica decisões boas e ruins de forma inexorável. Erros deixados sem correção se compõem em consequências que são frequentemente irreversíveis e devastadoras, enquanto a pequena prudência consistente cresce silenciosamente, mas poderosamente. Ao longo de uma vida longa, a genialidade importa muito menos do que evitar erros óbvios e previsíveis. Pessoas que focam apenas na esperteza e na demonstração de inteligência frequentemente subestimam os riscos estruturais silenciosos ao seu redor. Aquelas que respeitam as formas previsíveis pelas quais a natureza humana opera, que entendem os limites reais da confiança, que preservam privacidade e segurança e que agem com contenção deliberada, acumulam vantagens ao longo de décadas. Vantagens que são quase completamente invisíveis no curto prazo, mas absolutamente decisivas no longo prazo. No final, uma vida bem vivida raramente é dramática ou espetacular. Ela é caracterizada por observação cuidadosa, contenção pensada e alinhamento constante entre ações e incentivos de longo prazo. Evitar a loucura é a fundação sobre a qual a racionalidade, a paciência e o sucesso durável são construídos. A sabedoria emerge não da busca constante pela genialidade, mas da evitação consistente do erro. Nada na vida é mais permanente do que as consequências de um único lapso de julgamento. Proteja suas decisões, suas informações e sua segurança como se seu futuro dependesse delas. Porque depende. As 6 coisas que você nunca deve revelar não são apenas regras arbitrárias, são proteções construídas através da observação de milhares de vidas ao longo de décadas. Respeite-as. Sua liberdade futura depende disso.